Fala galera, beleza? Então, vamos continuar aqui, né? Nosso curso de layout, de apresentação de resultados. Já mostramos aqui como nós conseguimos apresentar um layout interessante para índice de vegetação. Então, nós vamos agora aqui para apresentar um layout para vocês de avaliação de cultivo, certo? O layout e avaliação de cultivos são vários que você pode estar fazendo. A ideia é você destacar a informação que você quer apresentar, beleza? Então você vai precisar usar algumas técnicas, algumas coisas básicas, certo? Para você fazer esse destaque aí dessa informação que você vai estar querendo aí mostrar, certo? Essa informação relevante aí acerca desse levantamento, beleza? Então, só mostrando para vocês aqui, esse material que eu disponibilizei para vocês é um material de uma área em cultivo de manga, certo? Então, é essa área que tem um cultivo de manga. Observe que ela está dividida aqui basicamente em 3 talhões, certo? Então, o que nós podemos fazer aqui de avaliação, de análise, a priori seria aqui verificar os locais onde tem falhas, certo? Falhas gritantes aqui no plantio. Então, pode observar aqui, ó, nessa região aqui nós temos alguma grande quantidade de plantas falhando. Então, muitas vezes o produtor ele já sabe disso, mas é interessante que você mostre, porque às vezes ele sabe que tem 1 ou 2 plantas que estão faltando, mas não tem dimensão ali da quantidade real de como isso vai estar prejudicando aí o seu cultivo. Sempre gosto de falar que uma planta menos no campo é uma planta menos produzindo, né? Então, dependendo do seu cultivo, nesse caso aqui especificamente de manga, que são plantas que produzem muito, é muito complicado você deixar aí plantas faltando no campo. Então, a ideia aqui é que nós aqui aqui nós vamos apresentar e marcar essas áreas aqui, esses locais, certo? Que tem plantas faltando, beleza? Então aqui, ó, vocês podem estar vindo aqui em criar uma nova camada vetorial, certo? Aí, criando a nova camada vetorial, nós vamos aqui adicionar essa camada e aqui nós vamos colocar falhas, certo? Vai ser uma camada de ponto, certo? Então aqui só dá o OK, ela já foi criada aqui e nós vamos abrir a edição dessa camada aqui e adicionar pontos aqui, ó, onde o produtor precisa de atenção. Então aqui é só dar o OK, certo? Aqui nós vamos estar adicionando alguns pontos aqui, ó, dentro do nosso croquis, beleza? Que ele precisa dar uma determinada atenção. É interessante que você faça essa avaliação linha por linha, então não vá para um lado e volte, certo? Porque quando nós colocarmos aqui as coordenadas desse material, ele vai receber a coordenada da forma que nós marcamos aqui no ponto, no campo. Então, se você marca aí esses pontos de falha aqui, ó, de forma extremamente aleatória, o produtor não vai ter nenhuma logística aí em campo, né, para poder fazer o trabalho dele. Então é interessante que você marque aí dessa forma que nós estamos fazendo aqui, beleza? Eu vou fazer a análise somente nesse talhão aqui, certo? Vou fazer a marcação aqui somente nesse talhão. Observe que é uma marcação bem simples de se fazer. Pronto. Ok. Aqui já com todos os pontos marcados, fechar aqui a edição e vamos alterar essa cor aqui, né? Dar uma corzinha mais viva para poder destacar melhor aqui. Pronto. Então aqui, ó, nós marcamos um campo, essas falhas aqui que ele está tendo de plantio. Então é interessante, beleza? Esses são pontos críticos que você tem que chamar a atenção dele dentro do plantio. Aqui nós estamos fazendo essa marcação de pontos críticos
voltado para uma análise de falhas em plantas, mas você poderia estar fazendo essa marcação de ponto crítico aí em locais que tem muitas plantas daninhas. Se você estiver trabalhando com uma cultura que preenche todo o seu dossel vegetativo, preenche todo o solo, o exemplo da soja, um exemplo do milho ali, que vai ter uma cobertura total do solo com o tempo, né? Então você pode estar marcando locais que você tem manchas, que você tem plantas com a coloração diferente, e aí você apresentando isso para o seu pro produtor, né, ele vai conseguir ir direto nesse local. Então, quando a gente faz a avaliação de cultivo aqui, quando a gente faz a avaliação de plantio com esse tipo de tecnologia, com esse tipo de metodologia, é dessa forma que nós vamos fazer. Nós destacamos aqui, marcamos os pontos e aí mostramos onde são esses pontos críticos, onde são esses pontos de atenção, beleza? Então, o primeiro passo foi esse, foi marcar aqui os pontos que necessitam de atenção. E agora nós vamos configurar a planilha para poder mostrar para o produtor a coordenada geográfica de cada pontinho desse aqui, ó. Porque aí ele pode baixar essa planilha, baixar esses pontos, colocar no GPS do celular ou algum aplicativo, ou até no GPS de mão mesmo, e ir diretamente em cada ponto, certo? Então aqui, ó, nós vamos aqui na nossa camada que nós criamos, clicamos com o botão direito aqui e vamos abrir a tabela de atributos. E aqui vai ter, ó, todos os pontos que nós marcamos. Nós marcamos aqui, ó, nesse caso, 62 pontos. Beleza? Então, nesse botãozinho aqui, ó, nós temos a opção de abrir calculadora de campo. E aqui nós vamos pedir as coordenadas X, certo? E aí sempre se coloca aqui, ó, número decimal. E aumentamos a precisão aqui para 5 no mínimo. E vamos pedir que ele nos traga aqui, ó, a coordenada X. E aí é só dar o OK. Ele já vai trazer aqui pra gente a coordenada X de todos os pontos que foram marcados, certo? Voltamos lá aqui em calculadora de campo. Agora queremos a coordenada Y, certo? Número decimal, precisão 5. Aqui em geometria, nós vamos aqui a coordenada Y, certo? E damos OK. Ele já vai marcar aqui também, ó, todos. Beleza? E aqui nós temos aqui, ó, todos os pontinhos que foram marcados aqui. Depois de adicionar, pessoal, a coordenada Y aqui, nós vamos simplesmente voltar aqui, certo? Opa! Em calculadora de campo, vamos criar aqui, ó, uma coluna de identificação, um N aqui, um número, certo? Vamos deixar número inteiro aqui. E aí existe aqui uma função, certo? Que é aqui essa funçãozinha de raw número. Então vocês podem estar clicando aqui, ou podem estar colocando aqui, certo? Que ela fica na aba de variáveis, que ela vai numerar aqui todos os nossos pontos. Então cliquei aqui nessa função, é só dar o OK. E ela vai colocar aqui, ó, de 1 até o número 62 aqui dos nossos pontos. Feito isso, beleza? Nós vamos vir aqui agora nessa funçãozinha de excluir campo. Vamos excluir a coluna de ID, certo? E vamos aqui organizar as colunas para que a coluna de número seja a primeira aqui, certo? E aí nós vamos ter aqui, ó, a nossa tabela de atributos organizada desta forma aqui, ó. Eu tenho o número e as coordenadas, o número do ponto e as coordenadas, beleza? Feito isso aqui, eu só dou o salvo, finalizo aqui e fecho a tabela de atributos. Fechar a tabela de atributos lá, aqui já está OK aqui, certo? Nessa parte, tudo que nós vamos fazer aqui. Nós marcamos os pontos críticos aqui em solos, pontos que necessitam de atenção. Já configuramos aqui a nossa tabela de atributos e agora vamos lá para o nosso layout. Então aqui clicamos em layout, vamos vir aqui em layout, certo? E aí nós vamos aqui, da mesma forma que nós fizemos as outras, adicionar página, ao final uma página 3, OK, pronto.
Podemos vir aqui em modelo e abrir o item a partir do modelo, ou simplesmente selecionar aqui, Ctrl C, venho aqui na minha página, Ctrl V, certo? E coloco ela aqui certinho aonde eu quero, beleza? Observem que os pontinhos que a gente colocou lá, eles já apareceram aqui, ó. Beleza? Só que, no entanto, apareceram aqui na frente, em cima também, ó. Então, vamos voltar lá. Certo? Desativar aqui. Ativar a camada Vary. Aqui nós vamos travar nossas camadas. Certo? E aqui embaixo, nós retornamos. Desativamos o Vary e ativamos aqui as falhas. Pronto. E agora nós temos aqui já esse layout aqui, que é o que nós vamos trabalhar. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, vamos mudar o título aqui. Certo? Vamos mudar o título, vamos colocar aqui avaliação do cultivo. Certo? Vamos colocar aqui a avaliação foi pronto. A avaliação foi realizada para identificar locais que apresentaram falhas de plantas, certo? Na nossa legenda aqui, certo? Vamos vir aqui agora. Vou mostrar mais uma função interessante aqui para vocês, que é aqui, certo? Nesse mesmo lado aqui, nós temos aqui, ó, adicionar uma tabela de atributos. Então, lembra que nós já configuramos a nossa tabela, agora aqui a gente só vai adicionar ela, beleza? Então, clico aqui, adicionar nossa tabela e escolho o local aqui. Bem, agora nós vamos colocar a tabela não cabe aqui na legenda, certo? Então a tabela ela vai dentro da área de layout aqui mesmo, beleza? Então nós escolhemos um local aqui, fazemos a primeira inserção aqui e depois configuramos ela. Depois que nós colocamos aqui, ó, a nossa tabela, certo? Nós escolhemos aqui, ó, qual a camada que nós queremos ver a tabela de atributos. Então aqui nós vamos colocar para falhas, certo? Então aqui, ó, em falhas, ele já vai dar aqui, ó, a nossa tabela de atributos, beleza? Então olha ela aqui, certo? E nós criamos aqui em atualizar dados. Nós podemos vir aqui, ó, e alterar a forma com que está aparecendo e o título. Então aqui, ó, o número vai para cima, certo? Aqui vai ser crítico, coordenada X, coordenada Y mesmo. Então é só dar o OK, que ele já vai alterar lá. Então aqui já tem, ó, ponto crítico, coordenada X e coordenada Y aqui da nossa tabela, beleza? Então, uma coisinha que é interessante para a gente estar fazendo aqui é configurando. Aqui ó, nós podemos mudar aqui. Observem que nós temos 62 pontos, só que no entanto aqui só está aparecendo 30. Então aqui ó, nós aumentamos a quantidade de linhas. É claro que aqui não vai caber tudo, então nós vamos ter que organizar aqui. E organizar de que forma? Vamos diminuir o tamanho aqui da fonte. Não fiquem preocupados em relação a isso, porque nós temos uma quantidade bem interessante aqui de área para poder trabalhar, certo? Então, pessoal, vamos diminuir aqui, né, essa fonte, certo? Então aqui, ó, nas propriedades do item aqui, nós temos aqui a opção de fonte, certo? Então vamos procurar ela aqui. Aqui, ó, fonte do conteúdo, fonte do cabeçalho. Então aqui, ó, fonte do conteúdo. Nós vamos diminuir, vamos botar para 7. Então ela já deu uma diminuída aqui, tá vendo? Mas ainda tá um pouquinho grande. Então nós vamos diminuir mais ainda
Vamos colocar para 6. Pronto. Não se preocupe com o tamanho dela, porque aqui nós vamos estar trabalhando com a folha 3, né? Então a folha 3 ela é grande, com certeza a pessoa vai conseguir visualizar aqui. E é claro que aqui nós estamos trabalhando com 62 pontos. Então isso vai variar muito aí, dependendo do que vocês estão avaliando e da análise que vocês estão fazendo, certo? Então vamos alterar aqui, aumentar o número de linhas aqui novamente, para ver até onde ele vai conseguir aqui apresentar. Então aqui vamos deixar bem rente aqui em cima, certo? Essa tabelinha aqui, ela pode ser apresentada tanto próximo à legenda aqui, quanto nessa lateral, certo? Eu prefiro que ela seja apresentada aqui, próximo à legenda, certo? E aí nós vamos fazer uma reorganização aqui do nosso layout, beleza? Puxar o mapinha um pouquinho mais para cá. Retirar esse norte aqui e colocar do lado de cá. A nossa escala também vai sair, certo? E aqui nós vamos trazer o nossa tabelinha aqui para ficar bem alinhada aqui. Deixa eu dar um zoom. Bem alinhada aqui a grade, certo? Com os pontos críticos aqui do nosso levantamento. Então aqui vamos aumentar para caber aqui os 62, coube 60. Vamos diminuir aqui então a espessura da linha para caber 62. Ainda não. Pronto. E aqui nós temos os 62 pontos críticos, certo? Pronto. Bem organizado. É um layout aqui que ele permite que você faça o seu modelo. Então você pode estar se organizando aí conforme a sua necessidade, conforme o que você for estar apresentando para nossa realidade aqui. Isso já é o suficiente aqui, beleza? Então, aqui outra coisa que a gente pode estar fazendo também é diminuir aqui a escala do mapa. Então eu posso diminuir o tamanho dele aqui, se vocês acharem que está muito cheio, está muito poluído, certo? Então, organizado aqui já as coordenadas dos pontos críticos, que são esses pontinhos aqui que estão em vermelho, certo? Nós vamos aqui organizar agora a nossa legenda. Então vamos remover aqui, ó, essas informações de índice VARI, certo? E vamos colocar aqui apenas, voltamos aqui em legenda, certo? Vamos colocar aqui apenas as falhas. Nada disso aqui nos interessa agora, certo? Vai ficar ali realmente apenas as falhas, que foram as informações que nós destacamos aqui, beleza? E aí, para não deixar ela bem pequenininha ali, nós vamos aumentar um pouquinho a fonte aqui. Vamos botar 16. Vamos mexer no símbolo também. Aqui, pronto. E aí nós temos aqui, ó, a nossa legenda de falha, mas está com muito pouca informação aqui, né? Então, vocês podem estar utilizando aqui esse espaço, certo? Para poder escrever qualquer informação que você queira aqui. Então, aqui a gente pode estar colocando na avaliação pronto, você utiliza essa área aqui, ó, para fazer uma análise descritiva, apresentar alguma informação que você queira. Nesse caso aqui, na nossa realidade, nós apresentamos aqui as falhas. Então, a avaliação foi realizada para identificar locais que apresentaram falhas de plantas, certo? E na avaliação foi possível observar que existem aqui nesse talhão
certo? Que foi o que nós avaliamos aqui, 62 pontos críticos, ou seja, com falha das plantas. Com essa informação, o produtor pode ir a campo verificar ponto por ponto, haja vista que ele tem aqui ó, a coordenada de cada ponto, certo? Bem como ele pode se planejar para poder adquirir essas plantas e fazer o replantio aí nesses locais. Então, esse é um layout aqui interessante para nós estarmos apresentando, certo? De avaliação de cultivo. É claro que existem vários outros tipos de avaliação de cultivo, no entanto, todos eles vão pela mesma direção, que é de você apresentar aqui dessa forma, você apresentar aqui a coordenada do ponto para que o produtor aí possa ir a campo, verificar o que ele tem ali para poder estar avaliando. Então essa é uma forma, certo? Esse é um layout aqui que eu estou passando para vocês de avaliação de cultivo, beleza? Que nós vamos aqui estar apresentando. Como eu falei para vocês, existem outras avaliações, mas que para nosso curso aqui, a ideia é mostrar isso para vocês, como vocês vão estar aqui determinando e apresentando esses pontos aqui de falhas, beleza? Então nós já fizemos aqui, ó. Deixa eu só travar as camadas aqui, beleza? Então nós já fizemos aqui, ó, a apresentação da fazenda, a altimetria dessa fazenda, aplicamos o índice de vegetação VARI, certo? E fizemos também um layout aqui para avaliação de cultivo, que nesse caso aqui foi feita uma avaliação de falha de plantio, marcando os pontos aqui e apresentando as coordenadas dos pontos críticos. Outro layout aqui que pode se fazer também dessa forma, mas em vez de avaliar a falha de cultivo aqui, seria avaliar o índice de vegetação VARI. E com base nele, nós podemos aqui também marcar alguns pontos, certo? E apresentar aqui a planilha aqui, certo? A tabela de atributos, como eu mostrei para vocês aqui no exemplo abaixo, certo? Com os pontos críticos aqui que foram determinados com base no índice VARI. Então, vai ser a mesma metodologia, somente o critério que vai mudar. No caso aqui, da nossa avaliação que foi feita, nós fizemos a avaliação com base no critério aqui da presença ou não de plantas, e aí marcamos e mostramos aqui essas falhas, certo? E se você quiser usar o índice VARI, você vai estar usando o critério do VARI aí para poder apresentar. Então, para esse cultivo que nós estamos avaliando aqui, que é um cultivo de plantas isoladas, em que o índice VARI ele vai representar aqui a copa, mas não vai trazer tanta informação como um exemplo, se fosse um índice VARI apresentado em um cultivo que cobre todo o solo, como o milho, como o sorgo, como a soja, sei que você pode estar apresentando manchas ou locais ali que tem um índice menor, beleza? Você pode estar aplicando também. Então, a nossa ideia aqui foi mostrar esse tipo de avaliação para vocês, beleza? Então a gente fica por aqui, essa aula já está um pouquinho extensa, nós finalizamos aqui agora o layout para avaliação de cultivos, certo? E aí, daqui a pouco a gente se encontra na próxima aula. Valeu!